Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 63. Bons estudos! Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vidas, nossas vidas mais amores. Canção do Exílio. Os versos que vocês acabaram de ouvir fazem parte de uma das mais conhecidas poesias do romantismo. Está lembrado do romantismo, o estilo literário que predominou no início do século passado? Pois, na teleaula de hoje, você vai conhecer mais um escritor romântico, o poeta Gonçalves Dias. Você vai ver mais dois tipos de orações subordinadas adverbiais, condicional e concessiva. Vai saber o que são palavras cognatas e vai acompanhar a segunda parte da história do Eduardo, o operário que sonha em comprar uma casa. Mas calma, antes de começar a nossa teleaula de hoje, vou ler mais um pequeno trecho desse poema. Uma pequena inspiração para a doce Carminha. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Oi, Carminha. Oi, pontual, rapaz? Eu não quis perder um segundo dos 15 minutos que você vai me conceder do seu tão esperado horário de descanso. Parece que o romantismo impregnou na sua alma, hein? Também? Depois de ler o Guarani? Que alma que resiste a tanto romantismo. Ai, por falar em romantismo, estou super curiosa em saber se o Eduardo, aquele romântico inveterado, vai ou não comprar casa. Pois é, justamente para isso que eu vim. Para alegrar a sua alma com mais uma parte da história escrita pelos sósias e seus mestres, Alencar e Machado. Peraí, mas antes de você começar, eu preciso dar um recado para uma colega e depois meus ouvidos serão só seus. Tá bom. E agora? Em que parte da história eu estava? Ah, já sei. Tudo começou com o Eduardo falando pro Antônio que estava pensando em comprar uma casa. No início da conversa, Antônio estava duvidando das intenções do amigo. Mas aí, com a ajuda das orações subordinadas adverbiais, final e consecutiva, Eduardo provou que ia lutar e conseguir realizar o seu sonho. E agora chegamos ao segundo grande momento da nossa história. As condições e as oposições. Condições e oposições? Que história é essa? Calma que logo você vai ficar sabendo. Quanto mistério. Bem, no dia seguinte, Antônio e Eduardo se encontram novamente. Oi, Antônio. Ainda bem que eu te encontrei. Ontem você falou que eu podia contar com a sua ajuda. Não, pode contar. Vou precisar de você, amigão. Eu queria que você cobrisse as minhas horas extras de hoje, porque eu vou ter que ir atrás de documentação para apresentar na hora da assinatura do contrato da casa. Pode contar comigo, eu quebro seu galho. O problema não são os documentos, o problema é que eu vou ter que ainda arrumar parte do dinheiro, senão, ó, eu perco o sinal que eu já dei. É? Isso aqui é. Aí complica. Alguma grana ainda tenho na poupança, né? Mas não dá nem pra entrada. Agora, esse mês ainda tenho que pagar a primeira prestação. Que fria, hein, amigo? Dinheiro sobrando eu não tenho. Mas se você precisar de uns trocados até o dia do pagamento... Valeu, se eu precisar eu falo. Só que eu quero mesmo é que a empresa me ajude. Eu vou conversar com o chefe e ver se ele me consegue um adiantamento. E se eu fosse você, eu não contava muito com isso, não. Tentar não custa. Boa sorte. Quando a gente tem uma ideia que pode realizar um ideal, tem mais é que tentar. O que não pode é ficar idealizando sem fazer nada. Ideal, ideia, idealizar? Que frase é essa, cheia de ideias? É que quando eu e o Machado fizemos essa história, a gente quis escrever uma frase que tivesse várias palavras cognatas. Palavras cognatas. Você sabe o que é isso? Não. Não sei. Não conheço. Palavras cognatas são palavras que pertencem à mesma família e possuem a mesma origem. E como a gente vai ver agora, elas podem ou não fazer parte da mesma classe gramatical de palavras. Ideia é um substantivo. Idealizar é um verbo. Ideal é adjetivo. Como vocês podem ver, palavras cognatas são aquelas que têm a mesma raiz,
Ou seja, que têm uma parte igual, como foi o caso de idealizar, ideia e ideal. E por falar em ideal, como será que andam as ideias do Eduardo? Ideal, tá legal. O que houve? O chefe nem me atendeu. Mandou dizer que estava ocupado. E o pior é que eu vi que não tinha ninguém na sala dele. Eu falei, o chefe é fogo. E ainda teve a cara de pau, Antônio, de mandar perguntar se era urgente. Mas não desanima, não. Não vou desanimar, não vou desanimar. Eu ainda acho que o chefe vai me ajudar. Olha, você não vai desanimar só porque ele não te atendeu, não é? E tem mais. Se ele não me ajudar, dou outro jeito. Tô gostando de ver. Mesmo sem a ajuda dele, eu vou conseguir. Agora eu tô entendendo o que você quis dizer quando disse que essa parte da história era dedicada às condições e oposições. Obrigada. E você, entendeu? Vamos começar pelas condições. Número 1, se eu conseguir o adiantamento, resolvo meus problemas. Número 2, se o chefe não emprestar, você me empresta dinheiro. Ah, agora eu tô entendendo as tais das orações subordinadas adverbiais. Opa, pelo jeito o companheiro entendeu bem a lição. Você quer dizer de não duvidar das intenções do Eduardo? Não, tô falando das orações subordinadas adverbiais. E você, entendeu bem? Entendi, elas foram muito úteis para eu mostrar minhas intenções e finalidades de comprar uma casa. Agora vão me ajudar a mostrar as minhas condições e as oposições que eu vou enfrentar. Pera aí, uma coisa de cada vez. Orações subordinadas adverbiais são aquelas orações que exercem a função de advérbio em relação à oração principal. E como os advérbios modificam o verbo, essas orações funcionam como um advérbio de toda a oração principal. Muito bem, esclarecida a questão, nós podemos finalmente tratar das condições e oposições. Vamos lá. As condições, como eu já falei, são: se eu conseguir o adiantamento, meus problemas de dinheiro se resolvem. E se a empresa não me ajudar, eu peço o empréstimo aqui para o Antônio. Muito bem, duas belas orações subordinadas adverbiais condicionais. Bem, agora vamos às oposições. Embora existam dificuldades, eu não vou desanimar. Apesar do chefe não ter me atendido, eu vou insistir. Bem, como vocês devem ter reparado, a oração subordinada adverbial concessiva apresenta uma situação contrária, ou um fato oposto ao apresentado pela oração principal. Mas apesar desse fato se opor, ele não interfere no conteúdo da oração principal. Não, eu já entendi. Mesmo tendo dificuldade, o Eduardo vai insistir. Claro que vou insistir. Não vejo a hora de morar na minha casinha, com quintal, com jardim. Já conheço todo esse blá blá blá, porque no interior, o interior é melhor. É melhor mesmo, tudo lá é melhor, tudo lá é mais bonito. Agora só falta você dizer: não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Você acha que o Eduardo tá romântico demais, é? Romântico é pouco. Desculpa, eu tô brincando. O que eu quis dizer é que todo o saudosismo dele me lembrou Gonçalves Dias, o autor desse verso. Quer ver uma coisa? Ele foi o maior poeta romântico brasileiro. Ele teve uma história muito interessante. Nasceu no Maranhão e morreu num naufrágio. Foi uma vida cheia de emoções. Trabalhou como professor e jornalista e estudou Direito em Coimbra. Ah, Coimbra! Viver lá me fez valorizar ainda mais minha terra. Quantas saudades. Saudosismo, valorização da pátria eram os grandes temas de Gonçalves Dias. Já Álvares de Azevedo, outro grande autor romântico, exaltava a morte, o pessimismo. Castro Alves, através de seus poemas, combatia a escravidão. Era uma grande época de muitas emoções e transformações. E viva o sonho. Sonho. Não sei onde essa história vai me levar. Café. Oi, chefe. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Tem um minutinho pra mim? Eu soube que você andou me procurando. Quer um café? Não, obrigado. Sabe o que é, chefe? Eu tô comprando uma casa, né? Aí eu tô precisando de um dinheiro. Então eu queria saber se a diretoria não pode me dar um adiantamento. Eu sinto muito, Eduardo, mas eu não gosto de pedir pra diretoria esse tipo de coisa. Se liberarem pra você, já pensou o que aconteceria? Todos os funcionários iriam querer a mesma coisa. Mas, chefe, é a oportunidade da minha vida, entende? Além do que, não é muito que eu preciso, eu tenho a maior parte do dinheiro já. Me desculpe, Eduardo, mas nisso eu não vou poder te ajudar. Agora, se eu puder te ajudar de outra forma... Mas que crueldade. Quer dizer que o Eduardo não vai conseguir comprar a casa? Calma, Carminha, a história ainda não acabou.
Mas meu tempo acabou, eu tenho que pegar no batente. Não tem problema, eu volto amanhã. E agora, vamos revisar o que a gente viu na nossa teleaula de hoje. Então. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu mais 2 tipos de orações subordinadas adverbiais: condicional e concessiva. Viu que as palavras com a mesma família e raiz são chamadas de palavras cognatas. E conheceu mais um pouco do romantismo, o estilo literário que predominou no início do século passado. Se você também está curioso para saber se o Eduardo vai ou não comprar a casa, o jeito é esperar a nossa próxima teleaula. Até lá!